Bom dia a todos, paz e bem. Missa pelas almas de Marcela Iris da Conceição, José Cibaldi Família, José Francisco Venâncio Costa, Francisco Soares Vieira, José Carlos Soares Vieira, Manuel Henrique da Silva, Aníbal Clarindo Vieira, Antônio Clarindo Vieira, Vandete Maria dos Santos, Maicon Micael Santos Paulino, Heraldo dos Santos, Diolinda Maria de Jesus, Manuel Félix da Silva, Maria Félix da Silva, Sérgio da Silva Almeida, Maria Félix de Lima, Lorival Lima, Cícero Jaime da Silva, Ranulfo Ferreira dos Santos, José Ferreira do Nascimento, Maria de Lourdes dos Santos, Alfredo de Souza Canuto, Maria Belísia de Souza Canuto, Marieta Barbosa Santos, José Ideilton Barbosa Ferreira, José Carlos Santos Torres, Ercília Ribeiro, Osana Roque, Marcondes Gama, João Felício, Manuel Miguel dos Santos, Ana Miguel dos Santos, José Bruno dos Santos, Francisco dos Santos, Maria Francisca dos Santos e todas as almas, em ação de graças pela missão da Ordem dos Missionários Capuchinhos, das Irmãs Clarissas Capuchinhas e dos estudantes do Colégio Internacional, pelas Irmãs Pias Operárias de São José, em especial pelas vocações, pela saúde de Daniele Cibaldo, João Pereira Leite, João Henrique da Silva, Flávia da Conceição Costa, Maria Marlise Correia de Albuquerque, e por todos os que estão com Covid, por José Cosmo da Silva e pela saúde de Agostinho Félix. Bom dia, paz e bem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta santa celebração. Missa de São Pedro e São Paulo. Felizes, celebremos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, que plantaram a igreja e a regaram com o próprio sangue. Por diferentes meios, os dois combateram o bom combate da fé e, unidos pelo martírio, recebem em toda a terra igual veneração. Nossa gratidão a Deus pela missão do Papa Francisco, inspiração para as lideranças de todas as comunidades. Vamos ficar de pé e com muita alegria acolhemos todos com o canto de entrada. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reúne o seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizem, louvai por Pedro pela fé que professou, essa fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizem, louvai por Paulo pelo empenho da missão, o seu zelo do evangelho leva o mundo à salvação.
Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Hoje a igreja celebra São Pedro e São Paulo. Vamos nos colocar diante dessa igreja que nasce com o sangue dos mártires, que nasce com a bondade do Cristo, o mártir por excelência. E assim, no dia de hoje, nós iniciamos mais uma Santa Missa cantando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus trino de amor. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que nós possamos nessa manhã, com muito carinho, com muita humildade, fechar os nossos olhos, colocar a mão no nosso coração, elevar os nossos pensamentos a Deus, pedir que a graça do Senhor possa infundir o nosso coração e assim adquirirmos a saúde, adquirirmos a sabedoria para lidar com a vida, nosso dia a dia, e também reconhecendo que somos pecadores. Por essa mesma oração possamos pedir perdão pelos nossos pecados, cantando. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, escuta o clamor. Tende piedade de nós, Senhor. Perdoa todas as nossas faltas com seu amor. Tende piedade de nós, ó Cristo. Tende piedade de nós, escuta o clamor. Tende piedade de nós, ó Cristo. Perdoa todas as nossas faltas com seu amor. Tende piedade de nós, Senhor.
escuta o clamor. Tende piedade de nós, Senhor. Perdoa todas as nossas faltas com seu amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos ao Senhor com o cântico do Glória. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em todos os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele.
Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Os temores me livrou, os temores me livrou, Senhor Deus, de todos. Os temores me livrou, dos temores me livrou, Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouça os humildes se alegrem. De todos os temores me livrou, os temores me livrou, Senhor Deus. De todos os temores me livrou, os temores me livrou, Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exultemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou, os temores me livrou, Senhor Deus. De todos os temores me livrou, os temores me livrou, Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e
de todos os temores me livrou, os temores me livrou, Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei, guardei a fé. Agora já está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor juiz que o Senhor juiz Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve em meu lado e me deu força. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele é a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-las. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas,
Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, nosso bom dia, nosso paz e bem. Queridos irmãos, hoje a igreja celebra São Pedro e São Paulo, dois mártires, dois apóstolos de tempos diferentes. Pedro conheceu Jesus, caminhou com ele. Paulo conheceu Jesus, caminhou com ele de forma distinta. Pedro teve a experiência de Jesus em sua humanidade. Paulo teve a sua experiência com Jesus em sua vida espiritual, em sua vida de ressuscitado. Nós vamos observar, queridos irmãos, que a palavra de hoje vai nos mostrar o milagre, o poder de Deus. Ao mesmo tempo, vai também mostrar a confiança dos apóstolos, como eles se comportavam em toda a sua história de vida após conhecer Jesus. Pedro, um homem muito comum, um simples pescador, um homem rude do seu dia a dia, de pouca leitura. Paulo, um soldado, um fabricante de tendas melhor, mas ele tinha uma certa eloquência, ele tinha um conhecimento a mais, e a sua experiência vai revelar a sua confiança em Deus, e vai ter uma mudança de vida. Um homem que perseguia, agora ele vai passar a ser aquele que faz convergir a palavra de Deus em sua vida. Ou seja, ele se converte por essa experiência. Mas dois grandes homens que tinham coração bom, dois homens que tinham certeza como deveriam viver. E estes dois apóstolos, um seria pregador entre o povo escolhido de Deus, os judeus, o outro melhor, foi para pregar para os pagãos, para os gentios. E nós vamos assim, queridos irmãos, observar que a palavra do Evangelho se espalha por toda a terra e chega aqui na Vila São Francisco, chega aqui neste santuário, para que nós hoje pudéssemos também perceber que devemos lutar para vivermos como São Pedro e como São Paulo. Não foram homens que tiveram doutorados, não tiveram várias faculdades, não tiveram muitos títulos, mas buscaram simplesmente praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela chega para pessoas ricas e pobres, letradas e iletradas. Chega para os sãos, para os doentes, chega para grandes e pequenos. A palavra de Deus, ela é escrita em nossos corações por meio de um grande lápis chamado Espírito Santo, que começa a escrever em nossa mente, em nossos corações, esta palavra quando ouvimos e guardamos com sinceridade.
Somos chamados, portanto, a observar este grande milagre que o Senhor faz para a libertação daquele que crê. Pedro, estando preso, ele agora vai ter a experiência de ser liberto da prisão. Ele está sendo preso simplesmente por levar a palavra de Deus, por levar a verdade. Porque o Senhor vai dizer que Ele é a verdade e somente a verdade os libertará. E se a verdade liberta, de forma literal, nós vamos ver Pedro sendo liberto. Só que para Pedro parecia ser um sonho. Como pode um homem já condenado à morte, de forma magnânima, de forma tão estupenda, ser livre da cadeia? E aí, queridos irmãos, nós vamos observar que Deus, Ele quer revelar-se a Pedro para fortalecê-lo em sua grande batalha. Ele irá receber a sua morte, a sua coroa imperecível, esta vida eterna que ele pregou e que ele creu. Pedro vai sofrer as consequências de levar a palavra da verdade. Neste mundo, se nós levamos a verdade de forma integral, como Paulo e Pedro, somos rejeitados pelo próprio povo que está ao nosso redor, que está conosco. As pessoas sentem muito forte a palavra da verdade e começam muitas vezes a criticar a verdade quando é dita porque está machucando. Não tem a capacidade de perceber que a palavra está sendo dita para o coração desta pessoa. Isso, as pessoas se afastam porque a verdade foi dita. E qual é a forma de você se alinhar a essas pessoas? Negar a verdade. Quando você nega a verdade, a pessoa se aproxima e começa a falar novamente com você. Começa a dizer que porque você deveria fazer isso ou aquilo, ou dizer desse jeito ou daquele jeito. E nós não podemos de forma alguma omitir a verdade da palavra de Deus. Pedro, ele foi morto por pregar a palavra que cura, que salva e que liberta. Mas muitos querem ser salvos somente pela sua própria força humana, querem ser livres pelo seu próprio jeito de ser, e a nossa liberdade se dá na liberdade do Espírito Santo. Pedro, um homem que decidido, ele resolveu seguir Jesus quando foi chamado. E ele vai sofrer os duros golpes de ser um anunciador da Boa Nova. Ele vai sofrer a dificuldade de ser um grande anunciador. Talvez ele sendo um pescador, um homem rude, sofrendo pelas consequências de sua vida de pobreza, fosse melhor para ele. Mas ele, decidido e firme, fortalecido pelo Espírito Santo, ele vai pregar a verdade que os pagãos, que os judeus precisavam. Os israelitas precisavam ouvir a verdade de um Deus que fez aliança com eles, para que eles abrissem os olhos e percebessem que Cristo é mais uma nova aliança que o Senhor vai fazer. O Senhor faz aliança com Moisés, com Abraão, o Senhor vai fazendo aliança com os profetas, o Senhor vai fazendo alianças diversas, vai chegar na nova e eterna aliança. Já não haverá mais sacrifício de touros nem carneiros, mas agora o sacrifício já foi dado, o sacrifício maior, o Cristo que morre por nós como cordeiro imolado. E esta verdade de Pedro, esta verdade de Paulo e a verdade de Jesus é a vida do Cristo Salvador. É uma palavra que para muitos é alegria, mas para outros é tristeza, é opressão. Porque a santa palavra de Deus, hoje no tempo que nós vivemos, como nos tempos passados, é opressão, é oprimir os sentimentos, é oprimir os desejos. A pessoa tem que viver livre de todo jeito, ser feliz de qualquer maneira, enquanto a palavra de Deus vem para santificar esses corpos, essas mentes, esses corações. E o mundo sempre vai buscando uma liberdade, uma libertinagem. Vai trazendo a ferida para os corações do outro, porque se todos precisam viver do seu jeito, como irá compreender as machucadas do seu ser? E Pedro vai sofrer a morte.
Mas nessa palavra ele vai ser liberto. E este encontro de Pedro e Paulo em Roma será justamente para definir o seu sangue derramado como um alicerce, como base, como coluna de uma igreja constituída por Cristo. E aqui estamos nós nessa igreja do Senhor. Uma igreja que é proclamada pelos salmistas, que é proclamada pelos profetas, proclamada pelos santos. É a Jerusalém celeste. Aqui se concretiza o que será perfeito na santidade divina no céu. É aqui que nós começamos a exercitar essa Jerusalém celeste, essa igreja santa, esse corpo místico de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo, os seus membros. E nós somos assim constituídos como parte integrante de um corpo santo de Cristo. Por isso que quando Paulo ele vai sofrer a cegueira, Jesus vai dizer: Pedro, por que me persegues? Porque Pedro estava perseguindo os cristãos. Eram muitos os cristãos, mas um só era o corpo, e era o corpo de Cristo. E nós somos corpo de Cristo, misturado dentro dessa igreja, dessa terra santa, desse grande barco, desse grande navio que está a flutuar neste mundo, que nos leva para um lado e para o outro, que muitas vezes quer retardar a nossa viagem para o céu. Nós somos chamados, queridos irmãos, a perceber a grandiosidade dos bens que Deus nos deu, e bens celestiais. Essas coisas deste mundo irá passar, não vai servir para a nossa santidade. Essas coisas do mundo vai servir para o nosso conforto humano, para poder ajudarmos as pessoas, para irmos de forma firme no Espírito, nos fortalecendo e dizendo que nós verdadeiramente somos cristãos, que amamos e que partilhamos o que temos. É a nossa partilha, o nosso cuidado com os outros que vai nos fazer como aquela comunidade do primórdio, do tempo dos cristãos primordiais, que partilhava tudo em comum. E os pagãos, os gentios, os próprios judeus incrédulos olhavam para eles e dizia que não faltava neles. Olha como eles são felizes, como são alegres. No entanto, nem todo mundo tinha tudo, mas eles partilhavam com o outro, e nessa partilha o que faltava para um completava com o que o outro tinha. E assim os cristãos viviam bem e felizes, não vivia de forma egoística. O cristianismo foi mostrando o seu rosto, e era desta forma que o Senhor queria que nós vivêssemos. Mas nós temos um egoísmo muito grande, nós temos essa tendência do querer cada vez mais nos juntar de bens que passam. E assim nós vamos perceber que aquele que busca o Senhor, com aquele que luta, com aquele que sofre com Cristo, o Senhor irá se manifestar de forma grande, de forma altamente grandiosa, capaz de as pessoas olharem e ver aquilo que foi diferente, que foi capaz de mudar a sua vida, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com as pessoas que conheceram o milagre. Somente quando Pedro passava, somente a sombra do seu corpo fazia com que as pessoas fossem curadas pelo Senhor, porque ele se deixou tomar pelo Espírito Santo. Ele tinha certeza que a morte já era passagem, porque o Cristo mostrou isso. E ele não tinha medo da morte. Eles deixaram de ter medo de morrer, porque se eles tinham a fé no Cristo, no Mestre que ensinou o caminho, o Senhor que morreu de forma brutal, agora eles vão se encontrar com eles no cenáculo, vão perceber a graça do Senhor e vai dizer: a paz esteja convosco. Eles vão ouvir de Tomé: meu Senhor e meu Deus. Agora não resta mais dúvida, a morte é somente uma passagem para a ressurreição, este encontro para a vida eterna. E eles se tranquilizaram, eles sabiam que o sofrimento era passageiro, a dor que eles iam sentir do martírio era muito pouco para o tamanho das coisas que eles iam receber. E assim, queridos irmãos, os salmistas, eles vão na mesma linha. Eles vão no mesmo entendimento dos profetas, dos apóstolos, daqueles mártires dos tempos atuais. Eles vão revelando o quanto é importante viver o Cristo. E eles vão dizer, o salmista vai dizer: comigo engrandecei ao Senhor Deus, seu louvor estará sempre em minha boca. E ainda vai dizer:
Contemplai a vossa face e alegrai-vos, o vosso rosto não se cubra de vergonha. Veja, queridos irmãos, os salmistas estavam também sentindo sofrimentos. Eles estavam necessitados de Deus e Deus estava com eles, e eles vão colocar-se diante do Senhor. Eles suplicaram a Deus e Deus se revelou na vida deles. Agora eles vão dizer: alegrai-vos no Senhor, exulte de alegria no nosso Deus. Eles vão proclamar palavras maravilhosas de convicções de um Deus que está com ele, que nunca o abandonou. E que o vosso rosto não se cubra de vergonha. O que o salmista quer dizer com isso? Queridos irmãos, que o nosso rosto não se cubra de pecado, porque o pecado é a nossa vergonha, e quando nós temos vergonha, nós queremos esconder o rosto, nós queremos nos esconder das pessoas, porque nós estamos envergonhados. Assim como Adão se escondeu quando pecou contra Deus, quando viu os passos do Senhor, ele se escondeu do Senhor Deus, ele se cobriu de vergonha por causa do pecado, e o pecado faz isso conosco, nos envergonha diante do outro, diante de Deus, e nós somos chamados a sermos puros, nós somos chamados a deixar que o Espírito Santo vá nos conduzindo. E mesmo a nossa humanidade impura, o Espírito Santo instalado em nós, nós somos puros, porque nós somos alma dentro de um corpo, para ser levados à santidade, ao mais alto céu. Portanto, devemos estar atentos aos nossos pensamentos, às nossas condutas, para sermos purificados por esse Espírito, para podermos sermos irrepreensíveis diante dos homens e diante de Deus. E se nós fazemos com tudo para estarmos em Deus, nada que fizermos está em pecado, porque nós não iremos fazer o errado. Nós iremos estar sempre praticando aquilo que é vontade e que é certo aos olhos de Deus. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos ouvir na outra leitura, na segunda leitura, que Paulo, mais uma vez, ele vai colocar-se e vai nos mostrar e revelar que a sua palavra que ele anunciou foi uma palavra de forma integral, vivida, não somente anunciada, mas vivida no seu corpo, vivida com todo o seu ser, com todo o seu sentimento. Ele deixou de ser um perseguidor para ser aquele amante da palavra do Senhor. E ele viveu este evangelho de forma integral. Se ele trabalhou, foi para que as pessoas entendessem que deveria trabalhar para poder se alimentar, para não ser um preguiçoso, um vagabundo, para querer viver da desgraça dos outros. Pelo contrário, ele se deu ao trabalho, pelo contrário, ele anunciou a palavra de Deus para que as pessoas pudessem viver e viver a santidade de sua vida. E a santidade da vida se vai dar justamente pelo seu trabalho em Cristo, pelo seu anúncio, pela sua vida que está em comunhão com a palavra de Deus. Ele fazia e falava, e o que ele fazia e falava era para dizer para as pessoas: faça o que eu faço, que você não terá o rosto cheio de vergonha, você não terá um corpo de pecado contaminado pela desgraça demoníaca. E São Paulo, ele vai viver plenamente: faça o que eu faço. Mas outros vão dizer o contrário. Outros não vão dizer: não faço o que eu faço, não. Queridos irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus para viver plenamente, para poder ter a certeza de que o caminho nosso é o caminho dos apóstolos, do martírio. Esses, Pedro e Paulo, viveram o martírio cruento, viveram a morte, o derramamento de sangue, e este sangue é vida nova de cristãos renovados, de cristãos fortalecidos, de homens que se converteram, mulheres, famílias que se converteram à fé pelo sangue derramado. Quanto mais se matavam os cristãos, mais crescia o número desses cristãos. Assim, nós vamos ouvir o Evangelho do Senhor, que vai apontar para esta igreja. Sabemos que existem muitos nomes e placas de igrejas, igreja de todos os tipos, mas uma só
é a igreja. Nós não podemos confundir. As portas dos infernos estão aí, dando nomes a muitas igrejas, tirando você da verdade integral da palavra de Deus. Uma palavra que vive a comunhão dos anjos, dos santos. Uma palavra que vive a profundeza dos profetas, das profetisas. Uma palavra que está cheia do Espírito Santo. Uma igreja que é Jerusalém celeste, é a igreja santa do Deus vivo. E nós vamos ver muitas placas de igrejas. Nós vamos perceber, queridos irmãos, que tudo isso é para esvaziar o templo do Senhor, é para tirar o povo da verdade integral do Senhor, da palavra de Deus. Tem até igrejas que se revestem como nós, como sacerdotes da igreja do Senhor. Que se você não conhecer, você vai entrar numa igreja protestante e vai pensar que é um padre que está pregando para você. Você vai ouvir as músicas cantadas dentro da igreja católica e você vai pensar que são católicos. E se você não for um cristão que conhecer todo o ritual da igreja, você não vai perceber que falta ali uma essência divina. Que está faltando ali a comunhão com o Papa Francisco, nosso Pedro de hoje. Assim, queridos irmãos, aqueles que não estão no Espírito Santo vão perceber as coisas de forma turva demais, não vão perceber com uma claridade melhor do Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas vão para outras igrejas quando estão sofrendo, porque tem igreja que bota até placa, pare de sofrer, no entanto quando chega lá vai continuar sofrendo. Tem pessoas que vão dizer que você só está passando por isso porque você não aceitou Jesus, e você sai da igreja de Cristo e vai para uma outra igreja similar. Você vai para uma igreja genérica e você não está na igreja autêntica, feita pelo laboratório divino. Você vai para outro laboratório que começa a constituir igrejas similares e genéricas. E aqui estamos na igreja verdadeira, onde o maior técnico responsável é o Cristo, Senhor, o fundador da vida. É Ele que dá autenticidade a esta igreja. E quando o Senhor pergunta, quem diz os homens que eu sou? Eles vão dizer, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, eles não sabem quem são, outros Jeremias, são os profetas. E aí, queridos irmãos, muitos estão pensando uma forma de reencarnação. Então nós não podemos pensar na reencarnação se Jesus ensinou a ressurreição. Uma só vez Ele veio para morrer e uma só vez Ele veio para nos apontar a ressurreição. Ele não veio nascer e renascer novamente nas pessoas. Ele não veio encarnar-se e reencarnar. Ele somente encarnou-se. Foi o Verbo que se encarnou no seio da Virgem Maria e se fez carne e habitou entre nós. E Jesus vai dizer, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro vai dizer, tu és o Filho do Deus vivo. Veja, queridos irmãos, quem falou isso a Pedro, Jesus vai dizer, foi o Espírito que te revelou isso. E pela ousadia de Pedro, por ele dizer a verdade, pelo impulso do Espírito, o Senhor vai confiar a Pedro, a este homem de pouca letra, que não conhecia muitas coisas. Vai confiar à igreja do Senhor, a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela, as perseguições não irão prevalecer contra ela, as falsas igrejas não irão prevalecer sobre a igreja do Senhor. E assim, queridos irmãos, Jesus vai dizer, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligarem na terra será desligado no céu. A comunhão da igreja de Cristo está em comunhão com o céu. A igreja peregrina, a igreja terrestre, a igreja santa e pecadora está em comunhão com a igreja santíssima, onde nós somos chamados a mergulhar nesta santidade. E o mergulho para chegarmos ao céu é estarmos debaixo da terra cheio do Espírito Santo. Que a palavra de Deus possa nos fortalecer, que a palavra de Deus nos faça capaz de perder o medo da morte, porque estamos imbuídos do Espírito Santo por esta palavra que santifica. Que a palavra de Deus nos ajude a sermos santos,
porque o nosso Deus é santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãos e irmãs, na solenidade de Pedro e Paulo, pedras fundamentais da igreja, supliquemos ao Pai dizendo: Senhor, escutai nossa prece. Senhor, escutai nossa prece. Vós, Senhor, que estiveste ao lado dos perseguidos, fazei a igreja sempre solidária aos que sofrem aflições. Por causa do Evangelho, nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós, que conduziste Pedro ao primado da igreja, protegei e abençoai o Papa Francisco em sua missão evangelizadora. Nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós, que libertaste os apóstolos da prisão, motivai as autoridades do nosso país a se empenharem por condições de vida digna nas prisões. Nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que chamaste Pedro e Paulo para serem vossas testemunhas, continuai a despertar para o serviço do vosso reino pessoas generosas e cheias de amor pelo Evangelho. Nós vos suplicamos. Senhor, escutai nossa prece. Vós que reuniste o povo disperso ao redor dos apóstolos, congregai vossos fiéis num só rebanho e sob um só e bom pastor. Nós vos suplicamos. Senhor, escutai nossa prece. Por todos que estão com Covid entubado, nós vos suplicamos. Senhor, escutai nossa prece. Por Agostinho Félix, que sofreu um acidente e se encontra em coma, ele se acidentou ontem, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nossa prece. Ó Deus de misericórdia e de bondade, por Jesus Cristo, vosso Filho, pelo teu Espírito Santo, acolhei as tuas preces, as preces de tua Santa Igreja. Amém. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão
nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, receberam hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Céus e terras proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, nas alturas. Hosana, Hosana, nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 nas alturas. Hosana, Hosana, nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós
o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Manuel de Oliveira e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, que hoje chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os vossos apóstolos e mártires, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos em Cristo Jesus com a paz. Paz de Cristo, a paz de Cristo, paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo, vosso sangue que eu receber não se torne causa de juízo e condenação, mas vossa bondade seja sustento e remédio para a minha vida. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem cres em minha morada, mas dizer-me a palavra, eu serei salva. praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste
junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhastes nos olhos ao sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, eu sei que teu é este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incertezas, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Com muito carinho, com muita humildade, fecha teus olhos, põe a mão no teu coração. Queridos irmãos, queridas irmãs, Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja. E ele revelou para os discípulos, o Pedro revelou para os outros, que Jesus era o Filho do Deus vivo. E aquele que viria para a salvação da humanidade. Muitos pensavam que salvar o mundo seria salvar da opressão,
das perseguições, da violência, da morte. Mas Jesus, ele veio salvar as pessoas na alma, para que as pessoas pudessem ter uma mudança de vida. Assim Pedro teve esta mudança, Paulo teve esta mudança. E a experiência que eles tiveram com Cristo foi grande demais. Você nesse momento é convidado a fazer a experiência dos santos. Por isso apresenta ao Senhor. Vai dizendo para Jesus do teu impossível. O que está acontecendo com a tua vida? Sofre com o Senhor. Eu convido você a sofrer com Deus. Vai pedindo ao Senhor a paciência, a sabedoria. Espera no Senhor. Ele vai sim te dar a graça. Ele vai te dar a tua coroa da vitória. Não tenha medo, seja firme, seja forte. Ele vai te conceder a graça necessária em tua vida. Ele vai alegrar o teu coração, a tua alma. É você convidado a ter esta coragem de Pedro, a ter a certeza de que Deus vai fazer algo maior na tua vida, que você vai pensar que está sonhando. E você vai descobrir que verdadeiramente Deus fez o impossível na tua vida. Esse nosso Deus, Ele nos cura. Quantas pessoas não foram curadas do Evangelho? Quantas pessoas não foram curadas nos nossos tempos? Se falta você, somente creia. A palavra de Deus diz: pede, recebe, batei e abrir-se-vos-á. Pede com fé. A fé, queridos irmãos, é algo que nos faz transportar-se para o céu e vem das entranhas de Deus. É o canal misericordioso de Deus para a humanidade. Vai pedindo a graça ao Senhor nesse momento. Vai dizendo: Senhor, dá-me a coragem e a força espiritual de Pedro e Paulo. Dai-me a sabedoria desses homens. Vai pedindo a graça ao Senhor. Vai dizendo: Senhor, permita-me que eu sofra na minha paciência, sofra no Teu Espírito Santo e Tua presença, para que eu possa me constituir na vitória dada por Ti, Senhor. E você é convidado, meu irmão, minha irmã, a se colocar diante de Deus, apresentar ao Senhor tua vida, os teus projetos. E não esqueça que o teu rosto não se cubra de pecados, porque a tua vergonha será clara para você e você será humilhado diante dos homens e de Deus. Humilha-te somente diante de Deus, para que você por Ele seja exaltado. E que você compreenda que a igreja é santa e é pecador, e você é santo e é pecador. Nós somos igreja, corpo de Cristo. E essa igreja, ela nos aponta a Virgem Maria, nossa mãe, por ser mãe de Jesus. E nós somos parte deste corpo, desta divindade, onde Maria, mãe de Jesus, é nossa mãe. E por ela nós rezamos como a igreja nos ensinou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós avisamos que a lojinha, estará aberta. Vocês já sabem onde é, quem não sabe, é aqui ao lado.
Então você pode ir lá e adquirir lá seu texto, sua imagem de sua devoção. Também, né, você pode presentear alguém comprando alguma coisa na lojinha, e claro, vocês sabem que nos ajuda aqui na dinâmica do nosso santuário, aqui nesta comunidade. Pode sentar um instante. Bom dia. Olhe, eu estou pedindo uma colaboração para a roupa do sacristão, que é o Marcos, e também da Dani. A roupa custa 410. E, assim, com a ajuda de vocês, né, a gente vai conseguir. Eu, em particular, eu consegui essas roupas. Né, você vê que a gente usa de acordo com a missa do dia. O padre depois vai dizer o dia que vai celebrar uma missa em ação de graça por todas as pessoas que ajudaram. Já terminei de pagar, graças a Deus. Agora a gente quer pedir ajuda para pagar a roupa dos meninos, do Marquinho e da Dani. Aí vocês ficam à vontade e pode dar o que quiser, viu? Pode ser hoje, pode ser na próxima semana, não importa o dia. O importante é que todos ajudem, tá certo? Muito obrigada. E assim, um ajudando o outro, vamos subindo ao céu. Bom, vamos ficar de pé e vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, de São José, São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. Aos prodígios do Senhor, uniu o povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo